Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e nós estamos, pessoal, na primeira semana aí do seu PET volume 5. Pessoal, para resolver aí a atividade da semana 1 do seu PET volume 5, nós vamos fazer uma pequena revisão de equação de segundo grau. Mas já deixa aí o seu like e também já se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Conto com a sua parceria, tá certo? Pessoal, vamos falar um pouquinho de função quadrática ou função polinomial do segundo grau, né? Y é igual, ou f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Este a nunca poderá ser zero, este a, este b, este c são números, este x nós vamos chamar de incógnita e nós vamos ter sempre aí o a acompanhando o x ao quadrado. Então, a função quadrática ou função polinomial do segundo grau é uma função f de r definida em r por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo os coeficientes a, b e c números reais, como eu já disse, e este a diferente de zero. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola cujo eixo de simetria é uma reta paralela ao eixo y, ou até mesmo o próprio eixo y, ou seja, ela vai fazer uma parábola, uma curva, né? E se a gente ligar ali o ponto, vai passar uma reta no ponto onde nós temos ali o que nós chamamos de vértice, essa reta vai ser paralela ao eixo y ou vai ser o próprio eixo y, ok? A parábola pode ter concavidade aberta para cima, né, quando a função é crescente. A função é crescente toda vez que o a é maior do que zero. E também ela pode ser para baixo, quando a função é decrescente, quando o a é menor do que zero. Dependendo do sinal do coeficiente a. Pronto, é o que eu acabei de dizer para vocês. A maior do que zero vai ser para cima, crescente, ou seja, a abertura para cima. O a menor do que zero, a parábola para baixo, a função é decrescente. Isso também reflete na vértice da parábola, pois pode ser o ponto mínimo ou o ponto máximo da função. Ou seja, se a parábola é voltada para cima, vai ter um ponto mínimo, ou seja, o vértice vai ser um ponto mínimo onde faz a curva. Se a parábola é voltada para baixo, nós vamos ter um ponto máximo, ou seja, nós vamos ter ali o vértice onde a parábola faz a curva como o ponto mais alto da função, ok? Se a é um número negativo, ou seja, a menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo, o vértice da parábola é o ponto máximo da função, sendo sua ordenada o valor máximo da função. A parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0c, ou seja, toda vez que x é igual a zero, a função, a parábola vai cortar um ponto da reta y, ok? As abscissas dos pontos de interseção entre a parábola e o eixo x são as raízes ou zeros da função, ou seja, onde a parábola corta o eixo x, vai cortar em dois lugares, nós vamos chamar esses dois lugares de raiz da função, ou seja, são os valores que faz com que uma função de segundo grau dê resultado igual a zero. Observe todas essas informações no gráfico a seguir. Vamos ver aqui então, na prática, essa análise. Nós temos aqui um gráfico, nós temos essa linha azul que é uma parábola. Esse pontinho, pessoal, nós vamos chamar de vértice da parábola. Por quê? Porque é aqui que a parábola faz a curva. Neste caso aqui, a parábola é voltada para baixo, significa que o a é menor do que zero. Quando o a é menor do que zero, essa função seria uma função decrescente, ok? Agora veja comigo, aqui no eixo x, a parábola corta o menos 5 e corta o 5. Isso significa que o menos 5 e o 5 é chamado de raiz da equação. Toda vez que o valor x aqui for 5, nós vamos ter nesta função um resultado y igual a zero. A mesma coisa acontece quando for menos 5. Quando for menos 5, o resultado também é zero, certo? Esse pontinho que nós acabamos de falar, dessa parábola aqui, é chamado de vértice. Ele é o ponto máximo, certo? Porque a parábola é voltada para baixo, a função é decrescente. Tá vendo que não tem nenhum valor maior do que esse pontinho? Então é o ponto máximo. Agora, nesse caso aqui, nós temos uma função crescente. Então nós vamos ter aqui o pontinho onde faz a curva
como o vértice também, só que aqui vai ter um ponto mínimo, tá vendo que não tem nenhum valor abaixo desse ponto, então é um ponto mínimo. Então toda vez que a função é crescente, tem um ponto mínimo, toda vez que a função é decrescente, tem um ponto máximo. Esse pontinho do vértice, pessoal, a gente acha a coordenada do ponto dele fazendo o seguinte, ó, para o x, que vai ligar com o y aqui e encontrar nesse pontinho, o x nós vamos achar fazendo o seguinte, menos b dividido por 2a, e o y menos delta dividido por 4a. E para achar delta, pessoal, nós vamos ter que usar a fórmula de Bhaskara, tanto para achar delta, quanto para achar as duas raízes. A fórmula de Bhaskara nós vamos ter o seguinte, ó, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. O x1 vai ser o menos b utilizando o mais daqui. E o x2 vai ser o menos b utilizando o menos, certo? Fazendo a mesma operação aqui, mudando apenas o sinal que vai aqui mais e menos. E o delta, pessoal, que é aqui dentro da raiz, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? O a é o número que acompanha o x ao quadrado da função, o b é o que acompanha o x e o c é o número que aparece sozinho, ok? Veja aqui comigo o seguinte, eu tenho aqui novamente uma função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu pergunto para vocês, quem é o a, o b e o c dessa função? Ó, o a é o que acompanha o x ao quadrado, então é um valor que está aqui. Quem que está aqui? Não está aparecendo ninguém. Quando não aparece ninguém é 1. Quem é o b? Menos 4. Quem é o c? 3. Então eu posso dizer, ó, que a é igual a 1, b é igual a menos 4 e c é igual a 3. Essa função é crescente ou decrescente? Essa função, pessoal, é crescente porque o número a aqui, ó, é maior do que 0. Tá vendo? Que a é 1. 1 é maior do que 0, então é crescente, ok? Outra coisa interessante aqui, olha aqui esse ponto. Esse ponto nós chamamos de vértice, tá vendo? Ó? Ele está sendo ligado pelo 2 do x com o menos 1 do y. Então eu posso dizer que a coordenada do vértice é 2 do x e menos 1 do y. Pessoal, se a gente passar uma retinha aqui com esse ponto, ó, nesse ponto aqui, se a gente passar uma retinha, a gente vai encontrar um eixo de simetria com o y, tá vendo? Ó, se a gente fazer isso daqui, ó, a gente vai perceber que vai ser paralelo esse tracinho com o eixo y. Então nós podemos falar que esse eixo é chamado de eixo de simetria. Quais são as raízes? As raízes, pessoal, são esses números aqui, ó, o 1 e o 3. Por quê? Porque a parábola corta a reta x no 1 e no 3. Então, toda vez que os valores de x é cortado pela parábola, esses valores são as raízes da função, ok? E 0 e 3 é a interseção da parábola com o eixo y. Então, o que nós vemos lá? Toda vez que o x for 0, nós vamos encontrar a resposta y3. Então, ela vai interceptar o eixo y quando o x for 0. Neste caso aqui foi o ponto 0 e 3. Ok? Nós vamos aprender agora também a utilizar a fórmula de Bhaskara. Nós temos aqui, ó, uma expressão x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Quem é o a? O a é 1, que acompanha o x ao quadrado. Quem é o b? Menos 3, que acompanha o x. Quem é o c? Menos 10. Para usar a fórmula de Bhaskara, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai calcular a delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Certo? Agora um detalhe, pessoal, importante aqui. Qual é? Toda vez que delta for maior do que 0, nós vamos ter, ó, duas raízes aqui no gráfico, ou seja, vai cortar x em dois lugares. Toda vez que delta for igual a 0, vai cortar apenas em um lugar, ou seja, vai ter apenas uma raiz. No caso, vai ser duas raízes iguais, mas a gente só marca uma vez. E toda vez que delta for menor do que 0, não vai existir raízes dentro dos números reais, ok? Então vamos lá. Utilizando aqui a fórmula, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, delta é igual. Quem é b? b é menos 3. Então, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes quem é a? 1 vezes c. Quem é c? Menos 10. Então, menos 3 ao quadrado, 9. 9 mais menos com mais com menos mais 4 vezes 10, 40. Delta é igual a 49. Se delta é igual a 49, 49 é maior que 0. Nós vamos ter duas raízes. Para fazer as raízes, nós vamos jogar aqui, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. X é igual a menos, quem é b? Menos 3. Não confunda, tá? Ó.
Esse b é negativo e aqui tem um menos na fórmula. Então, menos menos 3, mais ou menos raiz de delta. Delta é 49, então raiz de 49. Dividido por 2 vezes a. A é 1, 2 vezes 1. Agora nós vamos ter x1 e x2. Nós vamos pegar aqui, ó, menos com menos mais. 3 mais ou menos raiz de 49 é 7. Dividido por 2 vezes 1 é 2. Agora veja, x1 vai ser 3 mais, nós vamos usar o mais agora, ó. 3 mais 7 dividido por 2. 3 mais 7 é 10, dividido por 2, 5. x2 vai ser 3 menos 7 dividido por 2. 3 menos 7 dividido por 2 vai dar menos 4, que dividido por 2, menos 2. Então eu posso dizer, ó, que as raízes são 5 e menos 2. Ok? Aí eu achei a resposta, as raízes para esta equação de segundo grau. Pessoal, chegamos a mais um final de videoaula. Com essa explicação, espero que você consiga responder aí a atividade da semana 1. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Conto com a sua parceria, deixe aí também um comentário e até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau.